Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Rodrigues, sou CEO da Fratem, sou contador, advogado e fui selecionado para falar sobre simulação, fraude, abuso de forma nos elementos contábeis e tributários. Entendo que trata-se de um tema bastante subjetivo e complexo. Então, vamos tentar primeiro definir o que é o planejamento tributário, né? Para que serve o planejamento tributário que tanto se discute hoje na doutrina? Né? Qual é a principal finalidade do planejamento tributário? Né? O que o contribuinte deseja quando ele faz o planejamento tributário? Com certeza, a resposta para essa pergunta é a redução da carga tributária. Eu acredito que esse seja o principal propósito, né? Reduzir a carga tributária. Mas será que a redução da carga tributária, efetivamente, só ela seria suficiente para validar esse planejamento? Ou seja, o propósito negocial do planejamento tributário, tendo como único objetivo a redução da carga tributária, seria válido na interpretação do fisco? Essa é a discussão, né? Por quê? Por que não seria válido? E por que seria válido? Existem visões divergentes a respeito disso. E aí a gente começa a envolver nesse assunto princípio da legalidade, princípio da solidariedade, princípio da capacidade contributiva, mas acredito que nem vou entrar nesse tema, né? E as patologias, né? Simulação, fraude, abuso de direito, abuso de forma, e existe dentro da doutrina não uma divergência, mas uma visão diferente dos conceitos. Cada um enxerga, classifica aquele conceito de uma forma. Falam que tal situação se adequa à fraude, outro abuso de direito, o outro fala que é simulação, entendeu? Então a gente tem que fazer essa distinção, mas é claro que não vamos conseguir aqui definir e criar uma regra e falar essa que tem que ser seguida. Não. Por quê? Porque acredito que hoje, numa visão mais contemporânea do direito, a gente tem que se adequar a um raciocínio de análise dos fatos, né? Os fatos, o que acontece, você tem que enxergar isso como um todo e não simplesmente o que está escrito e a formalidade daquilo que foi feito, tá? É claro que existem posições divergentes, né? Existem pensadores que acreditam que o que deve ser seguido é o que está na norma, dentro da legalidade, e que, portanto, se não houve nenhum tipo de evasão, de ilicitude na postura do contribuinte diante do fisco, ou seja, na elaboração do seu planejamento, se ele simplesmente cumpriu tudo aquilo que ele deveria cumprir da forma como a lei determina, e se talvez ele encontrou alguma lacuna para criar aquele planejamento e que não foi nada ilícito, por que desconsiderar esse planejamento? Por que, né, requalificar? Por que punir esse contribuinte se ele não agiu de forma ilícita? Né? Por quê? Mas a Receita, né, a gente está falando aqui no âmbito federal, tá bom? Talvez para que ela valide um planejamento, ela exija que haja algo além disso, talvez uma motivação extra tributária, né? Que o propósito negocial para aquilo que está sendo feito, não somente o cumprimento da forma, mas que a substância do negócio, a substância do que acontece naquela operação, naquela empresa, diante daquele planejamento que foi oferecido, realmente se concretize, né? Que ele realmente reflita dentro da operação aquilo que foi desenhado, que foi escrito, que foi desejado, entendeu?
É mais ou menos isso, e isso é uma discussão muito grande, muito subjetiva, que cria muita dúvida em todo mundo, entendeu? E por isso que hoje esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, ele também está me ajudando, tá? Então, vamos falar agora sobre as patologias e depois nós voltamos para esse assunto novamente. Agora a gente vai falar sobre a simulação, essa patologia denominada simulação. Importante observar o seguinte, o rótulo ele é importante, a qualificação, simulação, abuso de direito, fraude, mas não é. Normalmente o que acontece é que você vai fazer uma análise do contexto, você vai ver a operação como um todo, conforme eu havia dito anteriormente, para depois adequar em qual rótulo você vai enquadrar aquilo, batizar aquela operação em quê? Em qual patologia, entendeu? Para caracterizar a ilicitude ou não do ato. Pois bem, a simulação ela está definida no Código Civil, artigo 67, no direito privado, e no CTN, no artigo 149, inciso 7, correto? O que acontece? Não vamos entrar no mérito aqui se a autuação fiscal ela teve como parâmetro a definição do direito privado ou a do CTN, se o fisco tem ou não tem poder para de ofício desconsiderar, requalificar, desqualificar um planejamento tributário oferecido pelo contribuinte. Ou então, se quem tem que fazer isso é o Poder Judiciário. A gente não vai entrar aqui nesse mérito. A gente vai falar aqui agora sobre a simulação. Simulação, vício da vontade e vício da causa. Correto? Vício da vontade é uma divergência entre a vontade e a declaração com o intuito de enganar, ludibriar, ocultar. Certo? Nessa situação, por exemplo, você tem um contrato de prestação de serviço, mas não há prestação de serviço. Existe uma simulação. Você tem um contrato de compra e venda em que o valor declarado é inferior ao valor efetivamente recebido. Simulação. Certo? O fisco, no passado, ele fazia uma análise da formalidade do ato. Ou seja, se o ato ocorreu conforme a lei determina, foi seguido a formalidade, o que está positivado, a legalidade, não havia um aprofundamento nessa análise e, portanto, não se caracterizava uma ilicitude por nenhuma outra condição. A condição para ser ilícito, para ser uma evasão, uma simulação, era de ofensa à formalidade, aquilo que a lei determinava. Se o contribuinte seguiu o que a lei determinou, o planejamento tributário dele foi considerado elisivo, ele fez uma elisão, certo? Ele fez algo permitido e, portanto, não poderia ser penalizado, desqualificado. Ocorre que esse raciocínio por parte do fisco mudou, vem mudando. Não é que mudou, desculpe eu afirmar isso de forma assim incisiva, mas ele está mudando, existem interpretações que vão além disso, como por exemplo, num caso que a gente pode perceber isso, o denominado de incorporação às avessas, em que ocorre o seguinte: de início a gente tem que entender a incorporação, né? O que é uma incorporação? Existe uma empresa incorporadora e uma incorporada, correto? A incorporadora absorve a incorporada. Dessa forma, o que acontece, juridicamente falando? Essa empresa que foi incorporada, ela é extinta, ela desaparece, ela não existe mais e permanece a incorporadora com a sua personalidade jurídica, certo? Nesse exemplo de incorporação, voltando, então permanece a incorporadora com a sua personalidade jurídica, correto?
Normalmente, qual é o objetivo de se fazer uma incorporação? Normalmente é uma empresa maior do segmento de uma área, de um ramo, e ela vai com o intuito de conquistar mais clientes, de ter mais espaço, de conquistar mais espaço dentro do mercado, ela incorpora uma menor para poder, né, ganhar tamanho, ganhar força e se sobressair cada vez mais no mercado e conquistar mais clientes, crescer, né? Normalmente o que está por trás dessa operação é isso, certo? Esse seria o raciocínio, ou seja, o objetivo. Qual seria, né, o objetivo, a finalidade, o propósito da incorporação? Seria esse, né? De você incorporar uma outra empresa menor do que a sua, que está mais ou menos e que está no mesmo ramo de atuação, com o objetivo de ampliar o mercado, de conquistar mais clientes, né? O propósito seria esse, o propósito negocial dessa incorporação. Então vamos lá, na incorporação às avessas, o que ocorreu foi o seguinte, nesse exemplo que eu vou citar agora. Você tem uma empresa que é deficitária, que tem prejuízo, e uma outra que tem lucro, né? Tem um superávit, ela tem lucro, tem resultado positivo. O que acontece? Se a empresa que tem resultado positivo, ela incorporar essa que tem prejuízo, a legislação não permite que haja compensação, certo? No entanto, o que foi feito foi o seguinte: a empresa deficitária se tornou a incorporadora e a lucrativa a incorporada, certo? Quando ocorreu isso, a deficitária incorporadora absorveu a incorporada lucrativa e pôde se valer, se compensar do seu prejuízo com o resultado da outra, falando de uma forma assim geral. Então foi isso que ocorreu. O que aconteceu nessa operação? O que é engraçado? Formalmente falando, seguindo o que determina a legislação em relação a essa operação, ela foi feita de forma lícita, perfeita. Não houve nenhum não houve nenhum intuito de ludibriar, de enganar, nada. A formalidade ela foi cumprida conforme a lei determina. Logo, a operação é lícita, é possível. Não há que se falar em infração, em ilicitude, certo? Em simulação nesse caso. No entanto, quando você aborda a análise da simulação como vício da causa, verifica-se que o intuito dessa operação, o propósito dessa operação não foi aquele que a gente mencionou anteriormente, né? Qual seria o propósito normal, natural de uma operação de incorporação? O que? Uma empresa saudável, incorporadora, incorpora uma empresa também saudável, menor, absorve. Provavelmente essa empresa que foi incorporada, ela faz parte do mesmo segmento, ela está ativa, ela está funcionando, e seria esse o objetivo: ganhar mercado, ganhar mais corpo, conquistar mais clientes, né? Só que nessa operação que a gente falou, que foi a deficitária que incorporou a lucrativa, não havia esse intuito, até porque eu esqueci de mencionar, mas vou falar agora. Essa empresa deficitária ela era inativa, ela não tinha funcionário, ela estava inoperante, simplesmente ela estava ali com prejuízo, é isso. E aí foi feita essa operação com o intuito de compensação tributária. E logo em seguida, após essa compensação, o que ocorreu? A empresa que permaneceu com a sua personalidade, ela alterou sua denominação social para a mesma daquela que foi extinta, adequou seu objeto social para o mesmo segmento daquela que foi extinta, ou seja, daquela empresa que era lucrativa, e seguiu em frente, continuou tocando a vida como se ela fosse a empresa que foi extinta. Diante disso, numa análise do fisco, chegou à conclusão
que nessa operação, apesar da formalidade, havia a simulação, com esse vício da causa, ou seja, desculpa, toda hora eu falo ou seja, né? Isto é, o propósito negocial da operação como um todo não foi atingido, ou seja, isto é, a operação de incorporação ela foi realizada formalmente, mas efetivamente o objetivo, o fim da incorporação não foi alcançado. O que ficou claro ali para o fisco foi que simplesmente houve um processo artificial por parte da incorporadora deficitária, simplesmente para poder haver a compensação tributária. E diante disso, bateu-se o martelo e mudou-se esse raciocínio em relação à simulação, trazendo um conceito mais amplo de simulação, né? Algo mais complexo, que enxerga outras características além da formalidade do ato. Entendeu? Acho que ficou claro a simulação aqui nesse caso. Tá bom? E vamos falar agora do abuso de direito. Vamos falar sobre abuso de forma, correto? Essa patologia. Parte da doutrina entende que o abuso de forma pode estar inserido no conceito amplo de simulação, desde que evidente a artificialidade do ato, né, a ilicitude do mesmo, ela entende que está no conceito amplo de simulação. Outra parte da doutrina entende que o abuso de forma é um instrumento para o abuso de direito, para a fraude à lei, correto? Que são as outras patologias. Mas como nós já havíamos falado anteriormente, existe o entendimento de que todas elas estão enquadradas dentro do conceito simulação, certo? Diante disso, o que seria o abuso de forma no conceito explanado por parte da doutrina? Seria uma forma, para concretizar o abuso de forma, a manipulação de uma forma jurídica, com o objetivo de se afastar regra que normalmente se aplicaria ao caso. É um desvirtuamento da finalidade de uma forma jurídica. Então, eu vou dar um exemplo utilizando dessa definição. E é claro que que dentro da análise existem vários doutrinadores, vários pensadores que conceituam, cada um conceitua a patologia de uma forma, né, conforme nós já havíamos falado isso. Só que o objetivo agora aqui desse nosso bate-papo é a gente poder concretizar essas patologias através de exemplos, né? Tentar fazer com que isso fique mais transparente na nossa cabeça, a fim de que nós possamos ter um senso crítico mais apurado quando nos depararmos com as situações e tentarmos identificar se houve ou não ilicitude, se está certo ou não, se está errado, né? Então a gente tem que trabalhar a nossa cabeça para isso. E dentro dessa análise você vai ter vários entendimentos que uns vão dizer que está correto, de acordo com a legalidade, né? com a liberdade que o contribuinte tem. Outros vão dizer que está errado, porque é ilícito. Então aqui a gente está só tentando demonstrar, criar um exemplo para ficar mais transparente na nossa visão. Então vou tentar fazer isso citando um exemplo agora e espero que todos nós consigamos alcançar esse objetivo.
é o seguinte, vamos lá. Temos duas pessoas no contrato de compra e venda de um bem imóvel, correto? Dentro desse negócio jurídico, quando houver a mudança de titularidade desse bem, vai haver a incidência do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, correto? Essa é a regra no contrato de compra e venda, e quando há a mudança da titularidade do bem, a incidência desse imposto. Essas duas pessoas, elas resolvem, com o intuito de fugir dessa regra, constituir uma pessoa jurídica, certo? Integralizando suas cotas, sendo que uma dessas pessoas, a vendedora, integraliza sua cota na forma do imóvel, do bem imóvel, e a compradora integraliza a sua cota na forma de dinheiro equivalente àquele bem imóvel. Nessa operação, constitucionalmente falando, a integralização desse bem na empresa é imune à incidência do ITBI, desde que atendidas as regras, ou seja, não se enquadrando essa pessoa jurídica nas exceções, né, que se porventura vierem a acontecer, a incidência do ITBI se fará presente. Mas vamos imaginar aqui que essas duas pessoas físicas que constituíram essa pessoa jurídica não houve a exceção, simplesmente eles seguiram exatamente a regra constitucional e, portanto, a integralização desse bem ela não sofreu a incidência do imposto, correto? E logo após essa constituição da pessoa jurídica e a integralização desse bem na mesma, houve o quê? A saída de um desses sócios da sociedade, uma alteração contratual em que a retirada dele foi feita com o recebimento das cotas do valor integralizado pela outra parte. Então, o sócio que integralizou o bem imóvel retirou-se da sociedade, saindo com o valor daquele bem imóvel em dinheiro, correto? Portanto, o sócio comprador permaneceu na sociedade e se tornou o proprietário daquele bem através das suas cotas que fazem parte daquele quadro, daquele capital social. Pergunto, quando nós constituímos uma sociedade, nós temos uma finalidade, um objetivo, né? O objetivo de o quê? Oferir lucro, gerar receita. A sociedade tem uma função social, a empresa, né, que eu digo, tem uma função social, ela gera emprego, consequentemente renda, ela recolhe tributos, fazendo com que o Estado cumpra com os seus objetivos e os seus fundamentos, né, que estão lá positivados no artigo 3º da Constituição e no artigo 1º, né, o tributo também serve, aliás, ele reflete isso, que seria promover a saúde, a segurança, a educação, ou seja, o bem comum em prol da sociedade, do desenvolvimento intelectual do ser humano, correto? Isso eu estou até me aprofundando, mas não é o caso. Então, voltando para o abuso de forma. Então, havia um contrato de compra e venda entre duas pessoas, né, no imóvel. Nesse caso, haveria incidência do ITBI. Estas pessoas resolveram constituir uma pessoa jurídica, se valendo das prerrogativas que essa pessoa teria pela imunidade constitucional oferecida para aquele ato, isto é, de integralizar um bem imóvel na sociedade, não havendo, portanto, a incidência do ITBI.
Então houve a utilização de uma forma jurídica, ou seja, da empresa, pessoa jurídica, desvirtuada, né? Aquela pessoa jurídica não exerceu o seu objeto social, não seguiu a sua finalidade, não cumpriu com a sua função social. Simplesmente ela foi constituída se utilizando, as pessoas, os sócios, utilizando daquela forma disponibilizada na legislação para haver uma integralização do bem imóvel sem a incidência do ITBI, havendo a mudança de titularidade. Tá? É claro que existem vários essa saída do sócio, existem as regras do TBI, que se ele sair e não sair com o bem que ele integralizou, entendeu? Tem que haver incidência, mas eu estou dando um exemplo aqui de forma tentando concretizar esse raciocínio em relação ao abuso da forma, que seria mais ou menos isso. Aí duas pessoas e constroem uma pessoa jurídica, né, com o intuito de integralizar um bem sem a incidência do ITBI, porque existe previsão constitucional para tanto, e logo após a constituição e o ato da integralização do nascimento dessa pessoa jurídica, uma delas se retira da sociedade, saindo com o valor daquele bem, e o outro fica com o bem. Ou seja, né, essa pessoa jurídica serviu só para manipular um contrato de compra e venda que, se fosse feito entre as pessoas físicas, correto, haveria a incidência do imposto, o que de fato não ocorreu, seguindo essa forma jurídica prevista na legislação que se vale dessa norma constitucional da imunidade tributária em relação a esse ato de integralização do bem imóvel na pessoa jurídica. Correto? Então, eu acredito que a gente tenha conseguido aqui atingir o nosso objetivo de tentar refletir sobre o que seria um abuso da forma jurídica, no meu entendimento, no meu humilde entendimento. E é claro que a nossa interpretação não é unânime e que existem várias outras pessoas que possam concordar ou discordar do aqui falado, mas o nosso objetivo aqui é tentar ilustrar para nós criarmos uma forma de raciocinar mais crítica, né, mais profunda, e tentando enxergar sempre o negócio como um todo, os objetivos, as finalidades, né, qual a vontade dos participantes dessa operação, o que está por trás daquilo tudo. É o exercício do objeto social, de cumprir com a função social de uma empresa, ou é simplesmente postergar, né, ou tentar não recolher um tributo, correto? Então seria mais ou menos isso, tá? Muito obrigado, e em seguida vamos falar sobre fraude à lei. Então, vamos lá. O conceito de fraude à lei, nós já havíamos comentado, de novo vou bater nessa tecla, sobre essa quantidade de conceitos, de batismos, né, das patologias, de definições. É muito difícil você definir exatamente o que é, porque existem várias visões dentro da doutrina. Então, o que nós fizemos aqui em relação às patologias, simulação, abuso de forma, agora vamos falar um pouquinho de fraude à lei e abuso de direito rapidamente. O que nós fizemos aqui foi tentar ilustrar, criar exemplos que pudessem se adequar ao conceito, né? Mas não esgotando o assunto e definindo que aquilo
que foi dado como exemplo vai ser realmente aquele conceito. Na fraude à lei, por exemplo, aquele entendimento de incorporação às avessas, que nós determinamos como simulação pelo vício da causa, existe interpretação da doutrina que aquilo é fraude à lei, porque houve a fraude a uma norma imperativa do regulamento do imposto de renda, uma vez que a incorporadora, quando incorpora uma empresa deficitária, ela não pode se aproveitar do prejuízo fiscal e, portanto, fizeram de uma forma inversa para que houvesse esse aproveitamento, ou seja, deficitária incorporando a lucrativa. Então, existem doutrinadores que classificam isso como fraude à lei, porque está indo contra uma norma imperativa do regulamento do imposto de renda. E aí, fraude à lei, mas no conceito amplo, essa fraude poderia também de simulação, não é isso? Nós falamos anteriormente. E agora, por exemplo, uma definição do Marco Aurélio Greco em relação à fraude à lei, ele diz o seguinte, que nessa situação o contribuinte ele monta uma determinada estrutura negocial que se enquadra na norma de contorno, para desta forma, numa expressão coloquial, driblar a norma contornada. Com isso, pretende fazer com que a situação concreta seja regulada pela norma de contorno, com o que ficaria afastada a aplicação da norma de tributação mais onerosa. Essa é a definição segundo o Greco. E, inclusive, também ele faz uma distinção entre fraude e fraude contra o fisco. E aí ele vai discutir sobre a aplicação da multa. De forma assim, fazendo uma síntese aqui, que seria que ele está querendo dizer, na minha interpretação, de que a fraude, pura e simplesmente, não necessariamente, por parte do contribuinte, existe um dolo, uma vontade de fraudar o fisco, né? de agredir o fisco. Ou seja, porque o contribuinte, agindo nesse conceito de fraude à lei, ele está se adequando a uma norma de contorno, mas ele está a todo momento fazendo um planejamento tributário em que ele é transparente, em que ele não esconde nada do fisco, em que ele disponibiliza informações, entrega as obrigações acessórias, faz as escriturações contábeis, fiscais, de acordo com aquilo que ele adequou para ele, que pode ser interpretado como uma fraude. Essa seria uma fraude pura e simplesmente em que não haveria esse dolo, essa vontade de agredir e que, portanto, não caberia aplicação de uma penalização mais forte no caso de uma atuação fiscal, de acordo com a lei e com o artigo que ele cita na doutrina, que eu não vou entrar nesse mérito, a gente está só conversando. E a outra em relação à fraude no sentido de agredir ao fisco, ele até classifica com o artigo do Código Penal e diz que se existir o dolo em lesionar, em ludibriar, aí sim estaria caracterizada a fraude, podendo, portanto, o contribuinte ser penalizado de forma mais rigorosa, Então, seria mais ou menos isso. E existem outros doutrinadores que dizem que a fraude está mais ou menos ligada ao abuso de direito, que o abuso de direito ele seria uma consequência da liberdade, da auto-organização do contribuinte, que se utilizando desse direito,
de acordo com o princípio da legalidade, ele, com a sua liberdade de se auto-organizar e excedendo a essa liberdade, havendo um abuso, ele poderia estar, ele agindo desta forma, ele consequentemente esbarraria na fraude e cometeria, incidiria nessa patologia também dentro do planejamento tributário. Mas voltando aqui para tudo que foi conversado aqui, tudo que foi dito, né, esse bate-papo que nós tivemos, eu espero que tenha sido construtivo, que eu tenha conseguido esclarecer alguns assuntos que são bastante subjetivos e complexos, que trata-se de um tema muito debatido, né, que é o planejamento tributário e as suas patologias, e eu tentei aqui me esforçar, seguir pelo caminho que eu achei mais correto e interpretar da melhor forma possível. Mas, concluindo, é o seguinte: pelo que a gente tem acompanhado e tem lido na doutrina, é que nós temos que analisar hoje, na atualidade, aquilo que eu falei no começo, não só a parte formal de qualquer planejamento, né? Não só aquilo que está escrito, desenhado, que foi almejado pelo contribuinte. A gente tem que verificar o planejamento como um todo, como ele ocorre de forma concreta, como se dá a operação daquela empresa, quais são as finalidades que existem ali por trás, como está sendo feito o negócio, e adequar o fato à norma, né? E você observar o fato como um todo, analisar, estudar e adequar aquilo à norma, ao conceito. Não é pegar um conceito e tentar aplicar o que está acontecendo. Primeiro você tem que enxergar e saber que não existe algo já pré-definido, um conceito que você tem que seguir ali e aquilo acabou. Não, tem que ser analisado, tem que ser estudado e ser visto de vários ângulos, né? Porque o que acontece? Por trás do planejamento tributário existe a figura do intérprete, né? E o intérprete, normalmente, ele traz consigo a sua bagagem, né, de vida, de quem ele é, do que ele acredita, e isso acaba refletindo na sua postura diante de uma análise, a sua ideologia. É claro que quando nós falamos aqui de ideologia, nós não vamos desmerecer o aspecto científico. É claro que não, mas a gente tem que saber que quem está por trás disso tudo é o ser humano. O ser humano, assim como eu, você, todos nós temos uma história de vida e uma interpretação, por exemplo, do fisco, do Estado. Como é que você enxerga o Estado? Você enxerga o Estado como um grande responsável em cumprir uma função social e seguir aquilo que está na Constituição? Ele deve seguir, óbvio, né? Mas é um Estado que ele é mais social, ou seja, que ele realmente tem que combater as desigualdades, ele tem que promover o desenvolvimento, a saúde, a educação, e para isso ele necessita arrecadar, e quanto mais ele arrecadar de forma correta, sem ter abuso, né, respeitando também a liberdade do contribuinte, então esse Estado, se você vê dessa forma, com certeza, ou então a pessoa que fez o planejamento, ele vai encarar a tributação de uma forma mais aceitável. Não vai haver tanta resistência contra aquilo que é imposto pelo fisco, pela legislação, né? Porque ele vê
ele acredita nessa reversão, nesse cumprimento do dever por parte do Estado diante da sociedade, né? É uma visão mais assim pró-fisco, né? Que seria uma visão mais voltada dessa uma visão mais pró-fisco. Eu queria encontrar aqui uma outra palavra, mas me fugiu aqui. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí você também vai ter aquele outro contribuinte e que tem uma visão mais pró-contribuinte, que preserva mais sua auto-organização, sua liberdade, e que ele vai fazer um planejamento em cima daquilo que a lei permite, e ele vai agir dentro das lacunas e não vai estar fazendo nada de ilícito, porque a lei é uma limitação ao poder de tributar, então ele vai estar agindo ali de forma correta, mas se valendo do seu direito constitucionalmente previsto. E ele enxerga, esse intérprete que necessita de um Estado mais liberal, que preserve mais a liberdade, a auto-organização do contribuinte, e que, portanto, o recolhimento do tributo é essencial, mas nem tanto, e que o Estado, o contribuinte não precisa realizar essa função social, entendeu? É mais mais liberdade. Aí você teria uma visão mais pró-contribuinte. Então, existem essas diferenças e que tem que ser levado em conta numa avaliação de um planejamento, ou seja, trazer isso para a discussão e não só ficar naquela análise binária de que é isso ou é aquilo, ou o cara é pró-fisco, ou o cara é pró-contribuinte e acabou, eu vou ser isso. Não, vamos tentar ter equilíbrio, analisar tudo com bastante equilíbrio e tentar enxergar todas as circunstâncias como um todo. E é claro que não pode haver por parte do fisco nenhum abuso e nenhum tipo de... o que eu estou querendo dizer aqui, que se você agiu de forma ilícita, você teve uma motivação extratributária, algo que justificasse aquilo que você está fazendo, além da redução da carga, porque hoje existe essa implicação por parte do fisco, e você está agindo conforme a lei, não há que se falar em autuação e punição desse contribuinte. Ele está agindo dentro da lei, ele está corretamente exercendo o seu direito. Então eu acredito nisso. Mas a gente está aqui debatendo, levantando ideias para cada vez mais ter recursos suficientes para discutir e para tentar enxergar tudo aquilo que está acontecendo, até porque o direito, a contabilidade, elas são algo vivos, que estão sempre em movimento e mudando, A contabilidade nem tanto quanto o direito, mas ela também muda e evolui, como tudo. Então foi um grande prazer aqui, espero que ter ajudado aí, ter esclarecido alguns assuntos, e muito obrigado pela atenção e até a próxima.